Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente chega com o corte do Gazeta Esportiva, fazendo, é claro, um resumo dessa partida de ontem, que o Palmeiras não foi bem, falhou em vários momentos. Mas fechando o vídeo, a gente vai trazer aí a informação, sim, que a Leila pediu a anulação dos cartões contra o Andrés Pereira, igual o Flamengo fez com o Plata. Então a gente fica na expectativa do Andrés poder jogar contra o Fluminense. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Boa vez do Palmeiras por aqui, porque o Verdão decepcionou no Allianz Parque. Quem vai contar essa história é o conhecedor da bola, José Paes, na tela. O Palmeiras entrou em campo para pegar o Vitória, sabendo que o jogo valia muito mais do que os 3 pontos no Allianz Parque. Um resultado positivo contra o time baiano era fundamental para as pretensões palmeirenses na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. A responsabilidade de estarmos na posição que estamos no campeonato é nossa. E mesmo com esse cenário, o Palmeiras só chegou com perigo para valer no primeiro tempo, depois dessa jogadaça do garoto Alan. As equipes que estão lá brigando pelo rebaixamento é vida ou morte. Obviamente que é mais difícil que você enfrentar num meio de campeonato. Às vezes eles estão pensando, pô, tem outro jogo ainda pela frente, agora não tem mais. Os 6 jogadores do Palmeiras que ainda estavam com as respectivas seleções nessa última data FIFA começaram o jogo diante do Vitória exatamente aqui no banco de reservas. Mas nem as entradas do Vitor Roque, do Gustavo Gomes e do Facundo Torres foram capazes de ajudar o time a marcar um golzinho no segundo tempo. O Rafael Veiga até chegou a assustar o goleiro Thiago Couto no rebote do chute do Alan. Susto que o Thiago também levou nessa batida colocada do Aníbal Moreno. O Alan, por muito pouco, não fez um golaço de bicicleta. A chance do Facundo Torres também foi por cima do gol. A do Gustavo Gomes, que entrou para jogar de atacante, parou mais uma vez no Thiago Couto. Não venham com essas narrativas dos cruzamentos. Sim, com uma equipa que joga toda atrás e que nos dá só espaços nas meias, nós podemos entrar ou com combinações interiores ou com cruzamentos de linhas de fundo, e as oportunidades que nós criamos nem foi de cruzamento. E no dia do aniversário de 11 anos do Allianz Parque, o 0 não saiu do placar. Um momento ruim. Todas as equipes passam por esses momentos. Infelizmente é um momento crucial. Mas como eu falei, vamos melhorar, temos que trabalhar. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total, falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Não posso dizer outra coisa a não ser dessa parte da nossa responsabilidade. Não fizemos uma boa primeira parte. E aí, Zé, você que estava lá, concorda com o Abel nessa análise dele aí? O primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim, né? É normal os times, eles oscilarem na temporada. Temporada muito grande, você vai fazer 60, 70 jogos, só que o Palmeiras está oscilando num momento crucial do ano de 2025. Tá na final da Libertadores, tá disputando também o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vence há 3 jogos. Dos 9 pontos disputados, somou 1. Somou um ponto só, esse empate aí com o Vitória. É um time que está lutando para não cair, que veio aqui para, se Deus ajudasse, sair com um pontinho. Então, depois do primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, Vitória se fechou ainda mais, blocos baixos, para sair daqui realmente com 0-0 e levar um pontinho lá para Salvador. Um jogo muito ruim do Palmeiras no primeiro tempo. Agora, no segundo, o Abel começa a colocar os jogadores que estavam aí nas suas respectivas seleções na data FIFA e coloca o Gomes de atacante. Coloca lá na frente para jogar mais bola na área. De tão fechado que estava o Vitória, achou que essa era a melhor solução. Eu entendo que não, em respeito à opinião do Abel, claro, mas um time que gastou aí 600, 700 milhões de reais para se reforçar nessa temporada tem que ter saídas mais interessantes do que só fazer chuveirinho lá na área para 2 caras altos, Flaco e Gustavo Gomes na noite de ontem, Garrafa. Fosse uma decisão de campeonato, Vitor Roque, Gustavo Gomes e Piquerez começariam jogando? Fosse uma decisão? Com certeza. E ontem era o quê, gente? Com certeza. Ontem era o quê? Era o Vitória, mas era uma decisão de campeonato.
faz o resultado, é claro, não é engenheiro de obra pronta, a gente não sabe o que ia acontecer, mas você tem que colocar o que você tem de melhor. O Vitor Roque, ele veio, não dá para vir, mas ele veio de carro de Paris para cá, veio de ônibus. Não, veio no aviãozinho dormindo, não precisou nem no aeroporto lá para fazer todo o trâmite, foi voo da tia Leila, não é? Isso. Gente, pelo amor de Deus, o cara chegou aqui de manhã, dorme o dia inteiro e joga à noite, põe para jogar. Ontem era decisão de campeonato. Era decisão de campeonato. Palmeiras ontem, com o vacilo do Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco, Palmeiras poderia ter retomado a liderança depois dos 2 resultados decepcionantes. O Palmeiras, para mim, não tratou o jogo com a importância que deveria ter sido tratado, Zé. É claro, repito, não, Vitor, era decisão de campeonato, faltam mais 4, 5 jogos para terminar a temporada, é o momento de dar algo mais, é sempre aquele secar, sabe, como é que tá o sangue, não sei o quê. O Abel falou justamente sobre isso, ele foi questionado na entrevista coletiva, por que não começou com os caras, né, com o Vitor Roque, e depois, preferiu colocá-los depois. Ele falou, mas aí eu já ia ter que queimar uma substituição para tirar eles se não desse certo. Acabou que teve que usar a substituição para colocar eles. A gente vai falar mais disso e de várias polêmicas que acabaram rolando ali no jogo do Palmeiras, um pênalti que a galera estava falando, que inclusive um pênalti muito parecido foi dado no Fla-Flu ali. A gente vai falar mais de Palmeiras, porque a gente separou um trecho da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. A gente vai conferir o que ele achou da expulsão do meio-campista Andrés Pereira. Olha só. Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo, que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola, porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo, um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador bem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também é bom pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo. E tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste. É ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. E aí, hein, gente? Essas falas aí. Não. Pode parar. O que foi? Peraí. Foi? Pra cima de mim não, velho. O que foi? Boa. Perde pro Mirassol. Tá disputando o Campeonato Brasileiro, tá com a gordura, tinha 2 pontos de vantagem, 2 vitórias. Aí você perde do Mirassol. Aí você perde do Santos, tá brigando pelo rebaixamento. Aí você empata em casa com o Vitória. Arbitragem não pode ser assunto, cara. Me desculpe. A arbitragem tem erro em todo jogo. Já teve erro a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, erro a favor do Corinthians, contra o Corinthians, do Flamengo. Sabe, a arbitragem não pode ser assunto. O problema do Palmeiras nesse momento é outro. É isso que tinha que ser discutido na coletiva. Eu queria ouvir o Abel falando por que da opção de preservar jogadores, se Libertadores é prioridade. Ficar falando de cartãozinho amarelo, aonde? Numa briga acirrada com a outra equipe de maior investimento no futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras, que é o Flamengo. Dos 9 pontos ele fez 1, não dá para engolir o Abel na coletiva falando de cartãozinho amarelo e expulsão de seus jogadores. Para mim, é um assunto que não cabe nessa coletiva, Zé Paz. Agora, que, assim, na minha opinião, essa expulsão aí do Andrés não foi correta, não. Mas pode ser. Não foi correta. E quantas não tiveram? Não, tudo bem. E o pênalti pro São Paulo, Zé? Tudo bem, perfeitamente. Então a gente vai ficar aqui discutindo um mês. Perfeito. A arbitragem erra para todo mundo. É isso. Não é só contra o Palmeiras, contra o Flamengo. É contra todos os times, porque a arbitragem do Brasil é muito ruim. Não tem um padrão, a gente já discutiu isso aqui. Agora, o árbitro depois colocou na súmula exatamente isso que o Abel falou. Que o Andrés o chamou de ridículo. E esse lance aí, ó, Zé? Isso aí não foi pênalti, né, gente? Os palmeirenses hoje lá na redação ensandecidos, ariscos, dizendo que foi pênalti. Gente, foi no ombro.
claramente no ombro. A imagem da transmissão mostra, os palmeirenses hoje aqui na redação queriam pênalti, mas não foi pênalti, bateu no ombro do jogador do Vitória, segue a vida, o Palmeiras não pode reclamar. O Abel não comentou desse daí, né? Ele saiu para fazer uma defesa, o jogador do Vitória. Saiu, desistiu no meio do caminho. Ele correu o risco. Mas dá uma olhada, ó, como ele vem. Não, e teve palmeirense aqui na redação falando, não, mas ombro também é braço. Gente, se ombro fosse braço, chamava ombro. Olha a imagem, Marina. Quer ver? Ele sai para fazer a defesa, ele vai convicto. No vai. meio do caminho ele fala, eu não posso. Aí ele vai com o ombro. Não é possível o que fez o zagueiro, mas também acho que não foi pênalti, não. Só que, vocês da imprensa, gostam desse negócio, foi pênalti, não foi pênalti. Tem um cara aí que apresenta o Mesa Redonda, adora esse rapaz é complicado. Esse cara adora essa confusão. Mas, gente, não é pra discutir isso daí, gente. O Palmeiras tem, o Abel tem, e o Abel é inteligente, ele sabe, ele tá mudando o foco. Quando ele vem falar de expulsão, o que teve de lance aí a favor do Palmeiras, a favor do Flamengo, contra o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai ver um do Flamengo, hein? Agora, de 9 pontos, você deixou escapar 8, Abel? E como o Zé falou, num momento tão crucial, não dá, né? Não dá, realmente não dá. Pra mim não cola. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito aí sobre essa partida ainda contra o Vitória. É claro, cara, que a gente tem que reconhecer, o Palmeiras não jogou bem, tá? Primeiro tempo, principalmente, sem suas peças titulares, o time foi muito mal, muito abaixo, mas verdadeiramente a arbitragem, mais uma vez, atrapalha o Palmeiras. Cara, pra mim, pênalti, não pegou no ombro, não tem uma imagem que consiga mostrar pegando no ombro, sabe? Esse VAR, pra mim é uma vergonha que a tecnologia é uma M. E aí, pra mim, foi pênalti, tá? Pra muita gente aí foi pênalti, sim. E agora, a situação do Andrés Pereira. Cara, e você viu o José Paz aí falando que ele realmente botou que ele falou que o amarelo foi ridículo. Não pode ser criticado, o árbitro não pode ser criticado. Numa jogada que o Andrés Pereira nem encostou no jogador do Vitória. E o Bandeirinha estava pertinho do lance. O Bandeirinha não falou nada. Não encostou no jogador do Vitória. Então, uma expulsão que acabou acarretando, né, a expulsão, realmente ridícula. O que a gente pode falar? Uma expulsão ridícula. E aí, cara, agora a Leila, com toda a sua influência, vai tentar a anulação desse cartão. Porque a imagem, principalmente da Premier, né, com um zoom ali, mostra claramente que ele não encosta no jogador do Vitória. E ele simulou. E há pouco tempo atrás, né, o Flamengo conseguiu a anulação da expulsão do Plata por simulação do outro jogador. Então, é claro que foi pela Libertadores, se eu não me engano, né? Só que a gente vai usar do mesmo critério, a Leila vai usar do mesmo critério para poder recorrer à CBF, à comissão de arbitragem e tentar sim a anulação dessa expulsão, a anulação do cartão amarelo para o Andrés Pereira, decorrendo daquele lance. Que, como o Abel falou, a gente estava em profundidade, teria mais uma oportunidade ali para se lançar o gol. Cara, e ele dá um amarelo, dá falta pro cara do Vitória, que nem encostou, rapaziada. Então, assim, é uma vergonha o que a arbitragem vem fazendo com o Palmeiras, não é de hoje. Desde aquele jogo contra o São Paulo, o choque rei, o pênalti não dado, do Alan, cara, tudo mudou. Agora o Palmeiras, eles não marcam nada a favor do Palmeiras, tudo contra. E a gente vê totalmente diferente lá contra o Flamengo. Então, a gente quer ver agora realmente a influência da Leila em conseguir essa anulação, tá? A informação é essa, que ela já prepara o pedido da anulação junto à CBF e deve ocorrer ainda hoje ou amanhã, porque o jogo já é no sábado, né? Então, a equipe do Palmeiras, com sua parte jurídica, vai sim tentar a anulação através da Leila Pereira, fazendo o pedido
para tentar anulação dessa expulsão do Andrés, que totalmente injusta. Claro, começou lá naquele lance, um cartão amarelo ridículo, uma falta ridícula, uma falta que não houve. Tem erros, sim, agora você pega uma falta que não houve e ainda pune o jogador com cartão amarelo. E agora os juízes agora, a arbitragem tá que nem os juízes lá de Brasília. Não pode ser criticado em nada. Todo mundo pode ser criticado, eles não podem ser criticados. E ele, num questionamento, você vê na imagem, ele vai conversar com o juiz. Ele vai conversar com o juiz. Cara, foi ridículo aquele cartão amarelo que você me deu. Eu nem encostei no cara. E você vê, fica claro, nítido, que ele nem termina de falar e o juiz já puxa o segundo cartão amarelo e vá. Fica nítido. Nítido que a intenção dele já era essa, já era arrumar alguma coisa para amarelar, tirar algum jogador do Palmeiras do próximo jogo. Então não deu tempo nem do Andrés concluir o que ele falou. Ele já puxou. Então fica cada vez mais escancarado que essa arbitragem está muito vendida, cara. Só que eu acho que ele não contava, o juizão lá não contava que teria essa imagem tão nítida mostrando que o Andrés Pereira nem encostou no jogador do Vitória. Ah, o lance rápido ali e o bandeirinha. O juiz estava bem colocado, tá? Ah, na rapidez ali tá. E o bandeirinha, que estava perto ali também. Não falou nada, porque nem falta foi, cara. Nem falta foi. Aí você pune o jogador com o amarelo, ele vai conversar com o árbitro no final. Ah, não tem que conversar, tá bom, tudo bem. A gente vai ter opiniões divergentes. Não tem que conversar, não tem que dar essa chance. Foi expulso de bobeira. Tudo bem, cara. Eu até concordo. Só que você se coloca no lugar do jogador. Você ter a cabeça fria. Ele chegou, cara, pra conversar. Eu nem encostei no cara. Foi ridículo aquele cartão. E aí, cara, como a gente já falou, ele nem terminou de falar. Ele chegou pra falar com ele e já, ó, papo. Então fica cada vez mais nítido que a intenção da arbitragem é prejudicar o Palmeiras agora. Ah, todo mundo já foi beneficiado? Todo mundo já foi prejudicado? Sim. Só que pintou-se essa coisa, né? Essa narrativa, como o Abel falou, que o Palmeiras está sempre sendo beneficiado. Vamos falar a verdade, cara. Se a gente for pensar bem, pênalti que não foi contra o Sport na segunda rodada, se eu não me engano, do Brasileiro. E aquele pênalti não dado do Alan no Choque Rei. E só. A questão de expulsão é interpretativo. Que no Choque Rei, o Andrés estava com o domínio da bola. O jogador do São Paulo chuta a bola. Depois que ele chuta a bola, aí pega na canela dele o pé do Andrés. Então a interpretação é essa. A posse de bola era do Andrés. Ele estava com a bola, com o pé em cima da bola. E no ato do jogador do São Paulo, ele chuta a bola, acaba que o pé que estava apoiado ali foi em cima da perna do São Paulo. Então, assim, é a mesma interpretação do jogo contra o Cruzeiro, do Gomes. Ele chutou a bola, não dava tempo dele retornar com a perna. Ah, ele não tirou a perna, não dava tempo. Não dava tempo. Você viu aí diversos jogadores, cara, falando, olha, ele foi chutar a bola, ele não foi dar um carrinho, ele chutou a bola. Assim que ele chutou, o jogador do Cruzeiro já chega, não dá tempo dele recolher. Então, se você for analisar friamente, tem esses dois pênaltis, tem. E aí, vamos falar de tudo o prejuízo aí? Só que são coisas interpretativas. Agora, você falar que o pênalti do Jorginho pra cima do Gomes é interpretativo? Você tem coragem de falar que o pênalti em cima do Gomes é interpretativo?
você que defendeu o pênalti do Alan, acho que foi em cima do Tapia, né? A bola já tinha passado, mas todo mundo defendeu o pênalti, tá bom, o menino escorregou, sem querer também é pênalti, tá bom. Agora, o pênalti contra o Santos, estão dizendo, né, que a bola já tinha passado. Se você puxar frame a frame, cara, a bola ele ia conseguir finalizar. Se ia finalizar certo ou não, não sei. Mas vamos dizer que a bola já tinha passado. Não é pênalti também? Contra o São Paulo foi pênalti que a bola passou. Não ia dar pro Tapia dominar a bola. Teria que correr atrás dela. Poderia chegar nela. Mas na passagem da bola ele não conseguiu dominar. E não por causa do Alan. E aí contra o Santos. Palmeiras e Santos. A bola passou. E aí? Mas o Maurício também poderia ir atrás dela. Então foi pênalti. Temos que ter coerência. Temos que ter coerência. Os clubistas falam um monte de coisa. Cara, eu tento não ser clubista. Eu tento analisar o que realmente aconteceu. Então, para muita gente foi pênalti do Alan. Eu até concordo. Só que foi pênalti também em cima do Maurício contra o Santos. E nada foi dado. Então, assim, depois daquele choque rei, tudo contra o Palmeiras. Nada a favor, tá? E fica escancarado que eles querem sim prejudicar o Palmeiras. A gente fica nessa expectativa, ver a força política da Leila para conseguir reverter essa expulsão do Andrés Pereira. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente traz um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Então você que puder também deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.